embora. Foi meu pasquim. Se ela chegar e não me ver, sai correndo atrás de mim. É, mas eu vou embora. Eu lembro da época que eu tocava o meu sambinha com o grupo Prioridade na noite paulistana, ali no Bexiga, no bar do Jorge Hamilton, no Só Pra Contrariar. Era gostoso demais. E era bom, né? Então, na verdade, esse momento de descontração aqui no programa Psicanálise de hoje é para a gente iniciar um tema que é bem bacana, bem profundo. Nós vamos falar sobre depressão. A depressão, o tema é depressão, a falência da neurose. Uau! E esse tema, ele foi criado a partir de um livro que eu li do J.D. Násio, o Andavinásio, que é um argentino e que foi radicado na França. Passou muitos anos na França, mais de 30 anos talvez. E aí ele se tornou um cidadão francês, reconhecido pelo país e tal. E ele era psiquiatra, formado em medicina, e optou pela psiquiatria, psicanalista, um escritor. Ele é fundador, ou um dos fundadores dos seminários psicanalíticos de Paris. E esse cara também, ele foi aluno do bom velho Lacan. Ele traduziu os escritos de Lacan para o espanhol. Écrit, meu francês, não sei se fala assim. Eu sei que tem gente aí que escuta o programa que fala francês, alemão e entre outras coisas mais. E ele é autor de vários livros, tanto na língua francesa quanto argentina, e tem tradução de vários dos livros dele para o português, tanto que eu acabei de ler um desses aí, né? Já li alguns outros, mas o mais recente foi esse. A Depressão é a Perda de uma Ilusão, da editora Zahar. Então, acabei de fazer esse café, acabei de almoçar. Hoje é uma terça-feira, já atendi 3 pacientes e tenho mais 3 pacientes analisando-os para atender mais tarde, logo após a gravação desse programa. Vou gravar, depois eu atendo, mais tarde eu vou subir o programa. Eu não faço a edição do jeito que ele sai aqui, ele vai pro ar. É papum. E então na leitura, a partir da leitura desse livro do Násio, me deu esse desejo, né? Eu senti esse desejo de botar um programa trazendo a ideia dele, né, sobre a depressão e como tratar e como ele vê a depressão diferente de muitas outras terapias e tal. E acho que é importante para nós, tanto para quem atende como para quem escuta o programa e tem interesse nessa temática, né? Esse livro foi escrito a partir de uma aula que ele deu na Universidade de Sorbonne, na França, com o tema depressão, onde ele apresenta algumas lições sobre a teoria e a clínica da depressão. Ele usa, né, a experiência dele na clínica, na base dele é a clínica, a sua própria clínica, né, os seus atendimentos, e também uma interpretação pessoal, né, que dá o direito dele poder fazer uma interpretação pessoal a partir de tudo isso que ele viu e viveu e tal, né? E ele entende que a depressão, né, é mais do que um distúrbio de humor, ela é uma patologia da desilusão. E ele cria 2 pontos de vista sobre a depressão, que é um descritivo e um psicanalítico. O ponto de vista descritivo, ele vai dizer que é um conjunto de sintomas observáveis, onde o mais comum é o humor anormal, aquele humor demasiadamente triste, uma tristeza anormal demais.
Existe também uma fórmula que já é estigmatizada, né? Que afirma que a depressão é um distúrbio de humor ou, se preferir, um transtorno do estado emocional. Essa é uma maneira de estigmatizar e limitar a depressão a um humor triste. Pronto, o cara que tem um humor triste demais, ele é uma pessoa depressiva, deprimida. Isso é o ponto de vista descritivo. Do ponto de vista psicanalítico, o Nazi vai dizer que ela é sim um humor triste, né? Sem problema nenhum, ok. Mas tá bom, o que que causou esse humor triste? Isso é psicanálise. Isso eu concordo plenamente com o Nazi, né? Isso é freudiano, isso é lacaniano. O que tem por trás desse humor triste dessa pessoa que está em estado de depressão? Esse camarada nasceu assim, né? Já com humor triste. Óbvio, tem gente que é mais introspectiva, outros são mais extrovertidos, mas isso não quer dizer que é depressão, né? E aí, o que que a gente, né, o analista, ou quem convive com uma pessoa assim, pode supor? O Nasio ele vai falar das causas ocultas que estariam na origem desse humor anormalmente triste. Então, escutar a angústia da pessoa que vem à clínica, olhar aquela expressão amargurada, escutar a queixa dessa pessoa, faz com que o analista pense que aquela tristeza ela foi provocada por uma perda. E uma perda não só de um objeto amado externo, o carro, a casa, a boneca, a bicicleta, a bola, a chuteira, a camisa do Corinthians. Mas talvez, e mais profundo, seja um objeto interno, ou seja, uma ilusão. E o Nazi vai dizer o seguinte: o deprimido, abre aspas, o deprimido está triste não só por ter perdido o que tinha, mas sobretudo por ter perdido o que era. Eu diria mesmo por ter perdido a ilusão que lhe dava força para ser o que era. Fecha aspas. E que ilusão é essa que ele perdeu? Só pode vir da fase dele de criança, na infância, onde o bebê se achava onipotente, todo-poderoso, como Freud dizia, Sua Majestade o bebê, tudo é meu, a mãe é minha, o pai é meu, a casa é minha, o boneco é meu. Isso é um narcisismo que é aceitável para a criança, né? Obviamente, que na vida adulta ele vai ser sustentado por uma neurose e que quando cai, vira fumaça, aí que o bicho pega. Aí quando ele percebe que não é mais esse ser todo-poderoso, onipotente, inatingível, quando essa ilusão cai, aí que o problema começa. Então toda essa ilusão que a criança tem, que quando ela se confronta, né, com essa primeira cena de desilusão, ela se esfarela toda. E ele diz que a depressão é antes de tudo, uma patologia da desilusão. É uma tristeza normal provocada por uma amarga desilusão, diz o Nasio. E quanto maior essa ilusão for na infância, maior a desilusão na vida adulta. É a queda brusca. Ele diz o seguinte, que o tratamento psicanalítico é um ensejo para o paciente se conscientizar de que sua depressão foi a falência de uma neurose. Quando a neurose não se sustenta mais, ela acaba gerando um outro caminho. Então, a falência de uma neurose
de uma neurose incapacitante que ele nunca teria analisado se não tivesse caído em depressão. Isso o Nasio falou no trecho dessa aula, né? Ele estava montando essa aula para dar e mostrou isso para um paciente dele que tratava depressão. E o paciente lê e fala o seguinte, né? Responde para o Nasio: é verdade, exatamente isso. Para mim, foi graças ao trabalho que fizemos juntos ao longo desses anos, quer dizer, graças à depressão, que eu pude me reencontrar. Olha que coisa interessante, não é verdade? Porque, opa, peraí, como assim o cara... Depressão dói demais, é triste demais. Ninguém quer estar nesse estado depressivo. Ninguém aceita isso de uma maneira... Só aceita depois que ele passa por todo esse processo de compreensão, né? De vasculhar qual foi a principal causa disso. Às vezes a pessoa fala, mas recentemente eu tive uma relação tal assim no trabalho com alguém e tal, ou eu perdi dinheiro no Bitcoin, ou eu, sei lá, fiz alguma outra transação que me deixou mal pra caramba tal. Essa talvez não seja a primeira, talvez a primeira é o que a gente tem que vasculhar, por isso que leva mais tempo, as coisas não se resolvem da noite pro dia numa análise. Porque a questão principal é o que foi que aconteceu que te fez agir dessa maneira, ter esses determinados sintomas, ter essa neurose X. Né? E o Nasio fez aqui uma formulinha de como se dá a depressão. Então, primeiro, a origem. Né? Qual é a origem? Um trauma psíquico infantil. O 2 é uma causa latente. Pode ser uma neurose pré-depressiva, caramba, quase foi um trava-língua aqui, depressiva. Então, a neurose pré-depressiva, né, uma desilusão desmedida. E o 3 é uma causa desencadeadora, que é um choque emocional ou uma desilusão desmedida também. E vai acarretar na depressão. E o que pode ser esse choque emocional? Perder alguém muito querido, idolatrado, aquela sensação estarrecedora de estar apaixonado, perder o amor próprio que você tem por si mesmo, né? Perder a saúde, né, que você tinha na juventude e tal. Eu sei bem o que é isso, porque eu não tenho o mesmo corpo, o mesmo físico, a mesma saúde e tal, para jogar o futebol que eu quero jogar hoje com 56 anos. Então, eu volto para casa quebrado, as pernas moídas, a base da coluna. Eu vou ficar bom na segunda-feira, à tarde, ou à noite ou na terça. Depende da intensidade futebolística. A juventude, né? Perde a juventude que você idolatrava, perde uma casa, o trabalho ideal, dinheiro, objeto, né? Carro. Tive 2 carros roubados já. Então, são sensações, são choques emocionais, né? São perdas que fazem você... Mortes de irmã com 38 anos de idade, mãe, pai. As irmãs que estão vivas também, a gente acaba perdendo porque não se fala mais, né? Então, são caminhos que a vida acaba dando, né? E te levando que... Precisa ter uma estrutura emocional para que isso não te afete, não abale. O Freud, em 1893, 94, ele tinha uma primeira ideia da teoria do trauma e da sedução. Né? Que a mente é feita de memória, né? O que a gente tem são traços de memória, são representações, são ideias. Né? O eu... Ele é composto de uma nuvem estável de representações. Uma informação nova no eu, ela é recebida de uma maneira que, né, ele tenta reconhecer, encaixar, vai, né, tentando fazer sentido, né, tentando reconhecer. Então, todos esses choques, quando eles são novos, né, eles causam um determinado impacto. E
principalmente quando você é mais novo, quando você é muito mais novo, você não tem essas representações que faz com que você receba aquele choque e fala, tudo bem, né? As pessoas morrem, já perdi uma irmã, o pai, a mãe, né? Então eu sei o que é uma morte. Mas quando você é criança, né, que, pô, morre o pai separa, tem que mudar de casa porque sei lá o quê, o pai mudou de emprego, o pai é mandado embora. Então a criança ela não tem esse repertório que o vovô, a vovó, o papai, a mamãe tem, ou que um cara de quase 60 anos como eu tem, né? Então para mim fica mais fácil às vezes lidar com uma situação hoje do que uma criança. Então, porque primeiro, né, que quem é mais velho tem repertório, tem uma quantidade bacana de representação de ideias, de memórias e tal, ele vai imediatamente associar, bom, isso eu já vi, já sei como é, ser mandado embora, é fogo, mas logo a gente se ajeita aqui e ali, mas também tem uma ideia, eu também tinha vontade de fazer, investir numa coisa aqui, vou começar um negócio meu aqui e tal, e vai a vida, né? Quem é mais novo não tem essa habilidade para lidar com essa questão, a pessoa trava, e o trauma é isso, né? Ele é essa ausência, o trauma é a ausência de reação de uma pessoa, ele trava a pessoa. Ele não é reconhecido pelo eu. E aí tem um problema, né? A mente fica cindida e o trauma fica no inconsciente. Como eu não consigo reconhecer, eu afasto do eu, jogo para o inconsciente e fica lá. Então essa é a primeira teoria do trauma do Freud e tal, só para a gente ter uma ideia de como é o trauma. Depois ele tem a teoria da sedução, depois ele vai para frente. Isso a gente pode falar num outro momento, pode ser até um próximo programa. E aí o Nazi vai dando alguns exemplos de tristeza normal, uma tristeza depressiva, né? Ele vai falar uma tristeza normal. Ela pode ser explicada, né, por alguma coisa que te aconteceu inesperadamente, né? Sei lá, fui mandado embora. Ela pode ser difícil, mas é suportável, é passageira, né? Uma tristeza depressiva, ela não tem explicação. Ela é ansiosa, ela é insuportável, ela é azeda, ela é prolongada, ela é incapacitante e dificilmente vai se reduzir sem tratamento. A origem dela não sabe qual é o motivo que está assim. Pode ser alguém que ela amava demais, né? A ilusão de um amor perfeito, né? E que a pessoa às vezes promete, né? Promete um amor perfeito e tal. E a outra se sente totalmente amada por aquele outro, ou pela, tanto faz se é ele ou ela, ele, ela, eles e elas e eles. Pouco importa, quem você escolheu para ser sua companhia. Então se sente loucamente amado, essa pessoa, ele é o amor da minha vida, a tampa da minha panela, a minha metade. Eu me entrego a ele de corpo, alma e tudo mais. Estou me sentindo nas nuvens e tal. A pessoa pega e vai embora. Eita, nós. A ilusão, né, dessa pessoa, essas ilusões infantis que ela tem sobre o amor, sobre a pessoa perfeita para estar do lado dela, faz com que ela se sinta nesse estado de depressão. Porque ela focou no amor absoluto, ideal, né? Aquela perfeição, o ideal narcísico de perfeição. Né? E se estrepa toda, porque não existe, isso é um sonho infantil. Então, uma tristeza normal no luto, a pessoa que está em luto, ela se vai, né, se recuperando aos poucos.
ela vai compreendendo que as pessoas morrem. Fica chateado, tal, tem todo o processo, né, as etapas do luto, mas no momento X ela consegue compreender e vai de boa, né? Isso não altera o trabalho, a relação com as pessoas, ela vive tranquilamente. Mas a pessoa que está em luto, mas já tem essa tristeza depressiva, aí ela não é capaz de admitir que a pessoa morreu, ela acha que é uma injustiça tremenda, ela fica inconsolável, ela não se permite um substituto para isso, ou substituta, um novo amor para preencher esse espaço. A capacidade dela de amar foi jogada às traças. Então, o luto patológico, ele é uma forma grave de depressão. É como se a vida das pessoas tivesse parado, junto com a morte da pessoa que se foi, seja ele ou ela. Ela se isola, se afasta da família, dos amigos, não trabalha. A relação com o mundo externo é passiva demais, é lenta, ela não aceita ajuda, pode se tornar sádico, mal. E aí precisa de um tratamento, de um acompanhamento. Uma tristeza normal, a autoestima da pessoa fica intacta. Esse é um dos critérios para identificar se há ou não depressão, se a autoestima permanece intacta. Mas se a autoestima se transforma em ódio de si mesmo, aí já é um sinal de alerta para a depressão. E a tristeza depressiva na relação com o tempo, por exemplo. Né? A pessoa que tem uma tristeza normal, ela vai recriando o passado, agindo no presente e tal. Já a deprimida, ela rumina o passado e se trava no presente, porque ela tem muito ressentimento. Então, ela não consegue viver o presente, ela fica ruminando. Ela fica travada porque ela fica ruminando o passado dela. Ele vai apresentar aqui também, né, uma pessoa não vulnerável à depressão, né, um neurótico comum, sem nenhum sintoma. Sem sintoma de depressão. Depressão, cara. Bom, aí o fóbico, né? O neurótico fóbico, sem sintoma de depressão, ele busca ansiosamente por proteção. Ele arredia a mudanças, não gosta de viajar, em alguns casos, não gosta de dormir fora de casa, não se sente seguro ou segura. O neurótico fóbico, ele vive com uma permanente ansiedade, é regressivo a um estado de dependência infantil. Às vezes pode se mostrar forte, audacioso, independente, mas no fundo é para mascarar essa criança cheia de medo e dependente que há nela. Já um fóbico com sintomas, né, vulnerável à depressão, ele sim, obviamente sofreu um violento trauma infantil de abandono, rejeição ou carência afetiva, que é caracterizada por uma hipersensibilidade ao menor afastamento do ser amado e é vivido como privação, uma forte angústia focalizada em objetos ou situações fobígenas, evitação do olhar do outro, frequentes ataques de pânico, comportamentos impulsivos contrafóbicos, procurando enfrentar objeto que lhe causa medo. Também é caracterizada por acesso de agressividade contra a pessoa amada, para proclamar a sua raiva de ter tanta necessidade dela. Então, a presença de um ou outro desses sintomas
anuncia a provável ocorrência de uma depressão. Vamos para frente. Aí o neurótico obsessivo, que busca loucamente o reconhecimento, um neurótico comum, não vulnerável à depressão. Ele tem problema no trabalho com o chefe, né, com a autoridade, principalmente. O tempo todo ele tem medo de ser julgado, desvalorizado, deixado de lado. É um cara meticuloso, perfeccionista, rígido, tirânico às vezes em casa, mas um doce no trabalho, na sociedade, moralizador, preocupado com a ordem, com o dinheiro, com a higiene. Pode se mostrar amável, bonzinho, mas no fundo é tudo para mascarar essa criança agressiva e cheia de culpa. Esse é o obsessivo não vulnerável à depressão. Aí a gente tem aqui um obsessivo já vulnerável à depressão. Se ele sofreu um trauma infantil de maus tratos físicos ou emocionais, ele poderá, mais tarde, sofrer de uma neurose obsessiva, que é caracterizada pela hipersensibilidade à menor recriminação, vivenciada como imperdoável humilhação, uma grande exigência em relação a si mesma e aos outros, distúrbios obsessivos compulsivos, como pensamento e atos incontroláveis e repetitivos, uma dúvida patológica quanto ao que deve ou não fazer. Putz, compro ou não compro? Compro verde ou amarelo? Putz, se eu comprar o amarelo, hein? Mas acho que eu não vou nem comprar. Acho que eu vou comprar o verde, porque o verde é... Não, acho que não vou comprar, não. Ok? Tive um paciente que falou assim, cara, compro o carro branco ou cinza? E aí, né, a dúvida em o que deve fazer ou não fazer. Seus acessos de agressividade se contrasta com uma gentileza afetada. A presença de um ou outro desses sintomas anuncia provável depressão. Vamos lá. O histérico, que também é loucamente atrás de amor. Amor em todos os sentidos. Aí ele vai falar, eu nunca fui amado ou amada. As pessoas não entendem o mal que me fizeram. Sempre me senti lesada, mas todos negam o meu sofrimento. Não importa o amor que tem recebido. O histérico ou a histérica sempre tem um sentimento de ter sido mal amado. Embora na infância pudesse ser até excessivamente mimada. Na maioria das vezes é sedutora ou sedutor, voluptuoso, como uma forma de mascarar a criança afetuosa e assexuada que há nela ou nele. Já o histérico com sintomas vulnerável à depressão, se ele sofreu um trauma infantil de abuso sexual ou de ternura invasiva e excessivamente sensual, ele poderá vir a ser um histérico ou uma histérica. E essa neurose ela é caracterizada pela hipersensibilidade à menor recusa, vivenciada como intolerável frustração, erotização de tudo que não seja genital, sentimento, pensamento, corpo, ação, repulsa ao que é genital, ao sexo, e uma grande expressividade somática que deixa aflorar os conflitos inconscientes sob a forma de distúrbio físico. Palavras do Násio. Ou seja, ela deixa aflorar no corpo todos os conflitos inconscientes que ela tinha. Manca, não fala, não come. Tem um caso de uma paciente do Freud que quando a irmã morreu, ela passou a ter uma relação com o marido da irmã. E essa mulher passou a mancar, tanto que ela foi procurar ajuda, né? E aí, fuçando, ela percebe que tinha um conflito inconsciente de que tinha tropeçado na vida, né? Tinha tropeçado, dado uma mancada com a irmã,
saindo com o marido dela, mesmo após ela ter falecido. É bem interessante o caso da histeria. Então, a presença de um ou outro desses sintomas anuncia provável depressão. E aí, para encerrar, que é sempre bom, né? A gente não ficar o tempo todo aqui, mas é bom pegar essas informações e pensar, procurar análise, dialogar com o seu analista. Se não tem, estou à inteira disposição para a gente agendar uma conversa, agendar uma entrevista, um bate-papo, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa trocar ideia para iniciar uma jornada analítica, sem problema nenhum. Hoje mesmo, numa análise que eu tive com uma analisante minha, a gente entrou nessa questão da fobia. E para ela foi revelador. Para ela foi maravilhoso. Para ela foi uma maneira dela compreender por que ela estava com medo de tomar determinada atitude diante de uma situação da qual ela tem total domínio. Mas você sabe fazer isso, você se formou, você é capacitada, você já fez trabalho sobre isso. Qual é o seu medo? Não sei. Então, fomos lá na infância buscar um trauma que ela teve, né, que já era de conhecimento nosso, e falamos sobre ele. E ali surgiu essa sensação de abandono da qual ela compreendeu o que fazia ela agir daquela maneira. Então, a depressão é a perda de uma ilusão mesmo. Esse é o livro do Nasio, né? Desse franco-argentino, um argentino franco. Não sei se é assim que fala, mas não é, com certeza. Ele é um argentino radicado na França. Psicanalista, psiquiatra, psicanalista, né? A forma que ele entende, né, que pode ajudar o deprimido a se curar, a melhorar, essa nova maneira, né, de tratar a depressão, segundo ele, que não é somente a depressão, mas o narcisismo que se esconde por trás dessa pessoa, o narcisismo infantil, aquela ilusão, aquela fantasia de que tem amor perfeito, de que eu não tenho problema com a saúde, jogando futebol na mesma intensidade quando eu tinha 17 anos de idade, 18, 15, 14, né? Hoje com quase 60, né? Então não dá para sofrer com isso, eu tenho que cair na realidade, cara. Você é um homem de quase 60 e jogar futebol com a intensidade de juventude, você vai ter problema. Vai machucar a perna, vai estirar um músculo, vai dar uma contusão. E eu sou quase craque, quase craque. Então, ou seja, esse narcisismo da infância, ele é da infância. O narcisismo saudável para a vida adulta é a autoestima. Não é focar na tristeza que o deprimido te apresenta, mas é olhar e escutar a causa dessa tristeza, a causa dessa desilusão, quando você estiver diante dessa pessoa que sofre com isso. Legal, né, nesse processo, fazer com que ele recorde esse ressentimento que se associou a essa tristeza profunda, e aí tentar, de uma maneira, como eu disse hoje, trazer isso à tona e resgatar esse ressentimento. Trazer ele para a consciência do analisando, para que ele possa compreender aquilo que faz com que ele se sinta tão triste. É uma das orientações freudianas, que é recordar, repetir, elaborar. Então esse é um processo que a gente precisa lá atrás, na infância, ver qual foi a causa desse trauma. A primeira causa, porque às vezes no caminho existe muitas outras. Ah, mas eu lembro na juventude que um cara ou uma menina me deixou e eu fiquei triste. Nossa, sofri pra caramba, fiquei muito mal. Mas essa foi a primeira causa? Vamos mais para trás aí para ver. Ah, verdade, eu lembro que
Papai separou da mamãe quando eu tinha 5 anos de idade. Aquilo me deixou muito triste. Aquilo para mim foi como se eu tivesse, puxa vida, que eu tivesse morrido. Ó, pode ser a causa, né? Nossa, eu lembro que minha mãe foi internada e eu fiquei muito mal. Fiquei triste demais, me senti sozinho, abandonado. Pô, pode ser a causa, né? Então, é essa a ideia da psicanálise. Trabalhar junto com você para que a gente encontre aquilo que de fato é a causa que faz sentido para você. Vai fazer com que esse sintoma de hoje se reduza, que você tenha uma forma de lidar melhor com tudo isso, certo? Então é isso, encerramos por aqui, agradeço mais uma vez. E esse é o programa Psicanálise de hoje. Quem puder votar no Spotify, vote. Eu também participo das outras redes sociais, aquelas outras 2 ou 3, né, que é do Instagram, Facebook. Não sei se vão continuar ou não no Brasil, mas se continuar eu também tô lá, pode com vídeos menores, né, às vezes vídeos mais curtos sobre determinado tema e tal. Também tenho a página no YouTube. Então é isso, agradeço e logo mais eu volto com o próximo programa. Um grande abraço, obrigado por acompanhar e obrigado por escutar e espero que esse programa seja útil para você. Se tiver interesse, como eu disse, pode procurar. Valeu, obrigado e até mais.